Olá pessoal, tudo bem? Começando aí a nossa revisão para a prova, tá? Então, nessa primeira parte, nessa primeira prova, o que vai cair é o capítulo 9 e 10, né? O primeiro reinado e período regencial. Então, o reinado de Dom Pedro I e as regências, né? Então é isso que a gente vai ver a partir de agora, ok? Pegando aquele material que eu passei para vocês, o portfólio de estudos, né, que vocês preencheram aí nas últimas 2 semanas, baseado nele é que eu vou fazer a revisão, tá bom? Então vamos lá. Começando após a independência, né, nós sabemos que ela não foi aceita em todo o território, né? Então, em vários lugares do país, nós tivemos lutas contra a independência e o imperador ele teve que atuar para poder conter essas revoltas, né? Então, aconteceram revoltas aí na Bahia, no Piauí, Ceará, Maranhão, Pará, província cisplatina, né? O mais interessante aqui é você saber as mais contundentes, né? As que deram mais trabalho, né? Bahia e Piauí, tá certo? Então é interessante você dominar esse assunto aí. Depois a gente passou para o reconhecimento da nossa independência, né? A gente coloca aqui o reconhecimento e o preço, tá? Por quê? Porque nós sabemos que no caso de Portugal, né? Portugal ele reconheceu, mas ele exigiu uma indenização, né? O Dom João ele alegou os gastos, os investimentos que ele tinha feito na cidade do Rio de Janeiro e exigiu isso aí de volta, né? Qual o valor dessa indenização? 2 milhões de libras esterlinas, que era a moeda da Inglaterra na época, tá? Na verdade, agora, né, nós sabemos que Portugal tinha uma dívida a pagar com a Inglaterra. Qual era o valor dessa dívida? 2 milhões. Então, cobrou isso do Brasil. O Brasil não tinha esse dinheiro, pegou emprestado com a Inglaterra para poder fazer esse pagamento aqui. Então, dessa forma, Portugal reconheceu a nossa independência. Tá bom? Os Estados Unidos, eles oficialmente foram o primeiro país a reconhecer a nossa independência, tá? E ele fez isso baseado em um princípio que ele tinha naquela época, chamada Doutrina Monroe, que era América para os americanos, ou seja, qualquer país americano que quisesse se tornar independente, não interessa por qual motivo ou por qual processo, né? Os Estados Unidos apoiavam. Então, dessa forma, ele apoiou a independência do Brasil. Tá? A Inglaterra reconheceu a nossa independência em 1827, exigiu a renovação dos tratados de comércio e navegação por mais 15 anos. Esses tratados aqui eram aqueles que davam uma prioridade aos produtos ingleses, né? Os produtos da Inglaterra pagavam menos impostos, tá? E exigiu também que o Brasil ele acabasse com o tráfico de escravos. Tá? Nesse caso aqui, o Dom Pedro concordou, mas não fez nada, né? Foi empurrando com a barriga, né? E depois desses 3 países aqui, os demais fizeram reconhecimento, né? Então, se Portugal, que era o ex-dono, né, reconheceu, a Inglaterra, que era o maior parceiro comercial, os Estados Unidos, que surgiu, né? Se esses os demais, né, com o tempo foram reconhecendo e o Brasil foi estabelecendo contatos comerciais, né, restabelecendo acordos comerciais com cada país que fez esse reconhecimento. Bom, a Constituição, né? O Brasil, depois de independente, ele precisava de uma Constituição. Afinal de contas, nós usávamos a Constituição de Portugal, tá? Então, o primeiro passo foi em 1823, quando foi convocada
uma Assembleia Constituinte, ou seja, deputados e senadores que iriam escrever, né, a nova Constituição. Então aqui eles fizeram um projeto constitucional que apresentaram ao imperador. Só que esse projeto, ele limitou demais os poderes do imperador. Os deputados tiraram muitos poderes do Dom Pedro. E o Dom Pedro não aceitou esse projeto, essa proposta, né? Então ele acaba dissolvendo a Assembleia, fecha, né? E esses deputados são até presos depois disso, né? E aí o Dom Pedro cria um conselho de Estado para elaborar a Constituição. Então eram pessoas próximas do imperador, de confiança dele, né, que escreveram essa nova Constituição. E em 25 de março de 1824 foi outorgada a nossa primeira Constituição. Principais características dela, né? A maior de todas é que ela inventou o quarto poder, né? O poder moderador, que estava acima dos outros três poderes, que era o executivo, o legislativo e o judiciário, tá certo? Esse poder moderador era exclusivo do Dom Pedro I, que já tinha também o poder executivo. Então o imperador comandava dois poderes, tá certo? E o executivo, o legislativo e o judiciário acabaram sendo subordinados ao imperador. Bom, outras características, né? A Igreja Católica, a religião católica, como a religião oficial do Brasil, né? As outras eram permitidas, mas desde que o culto fosse doméstico, né? Dentro das casas. Nada, não poderia ter templos, igrejas, né? Para outras religiões, tá certo? O imperador é quem nomeava os presidentes das províncias, né? O voto era censitário, né? Você precisava ter uma renda correspondente aí a 100 alqueires de mandioca plantada. Para se candidatar a deputado, uma renda de 400 mil réis por ano. Para se candidatar a senador, você precisava comprovar ter uma renda de 800 mil réis por ano, né? Então, uma constituição bastante elitista, né? Privilegiava quem já era rico, certo? Vamos lá. Primeiro conflito popular que o Dom Pedro, né, teve que enfrentar foi a Confederação do Equador. Aqui a gente vem naquela, né, quase secular crise do Nordeste, né? Então, o Nordeste vinha em crise por causa da queda do preço dos produtos agrícolas que produzia, os altos impostos, né? Inflação, e isso provocava, né, altas nos preços de alimentos, aluguéis, produtos diversos, tá? E em meio a essa confusão toda, o Dom Pedro troca o presidente da província de Pernambuco. E aí os pernambucanos reagem, né? Eles não aceitam essa troca e muito pelo contrário, né? Eles vão até mais além, resolvem se separar. Então, quando a revolta começa, eles proclamam uma república, né, lá no Nordeste. E, em princípio, aliás, logo depois que eles proclamaram essa república, tem a adesão de outros estados, né, os estados vizinhos ali, né, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, né, e Paraíba. Então, essas províncias juntas é que formaram a chamada Confederação do Equador. Tá? Quem participou desse movimento, né? Proprietários rurais, comerciantes, homens e mulheres livres e escravizados. Tá? Porém, quando o grupo divulgou os objetivos do movimento, e entre esses objetivos, né, eles sinalizaram com o fim da escravidão, os proprietários rurais e alguns comerciantes abandonaram. Afinal de contas, eles eram donos de escravos e não iam apoiar um movimento que queria que eles perdessem a sua mão de obra, né? Então, essas divergências, né, sobre o fim da escravidão
provocaram a saída, né, dos proprietários rurais, e o movimento começou a murchar a partir daí, né? Dom Pedro, para combater esses revoltosos, né, contrata um exército de mercenários, os mercenários ingleses, né, pagos, né, custava muito caro, né, e os mercenários durante 2 meses mais ou menos, né, combatem, atacam, né, pelo mar, por terra, canhões, né, tropas, e no final conseguem dizimar, né, abafar o movimento, os líderes presos, julgados, né, condenados, tá certo? E alguns inclusive executados com a pena de morte. Então essa aí foi a Confederação do Equador. Bom, outro assunto importante é sobre as críticas que o Dom Pedro recebeu e os motivos que o levaram a abdicar do trono em 1831. Né? Então, listei aqui para vocês, né, vários motivos que podem ser citados como motivos para a abdicação do Dom Pedro I. Tá? O autoritarismo com que ele tratava as questões, o próprio fato dele ter imposto uma Constituição é uma prova disso. Né? Incompetência para resolver a crise econômico-financeira. Ele não tinha planos, não tinha projetos, né, para resolver a crise. A ideia dele era: precisou de dinheiro, vamos pegar emprestado. Né? E esses empréstimos custam pagamento de juros, que gera inflação, que gera aumento de preços. Né? É algo bem parecido que a gente está passando por agora. Né? Nós estamos começando a ter um período aí inflacionário, certo? O aumento generalizado de preços, que atinge muito a população pobre, a população mais humilde. A falência do Banco do Brasil. Né? Aqui tudo bem que o Dom Pedro ele já pegou o banco capenga, né? O Dom João VI, pai dele, quando voltou para Portugal, levou tudo do Banco do Brasil, mas ele não conseguiu mantê-lo aberto e acabou fechando, falindo, né? A derrota na Guerra da Cisplatina também é outro motivo que pode ser sinalizado aí como motivo, tá certo? E por último, também, não menos importante, a preocupação que ele estava com a sucessão do trono português. Depois que o Dom João morre, ele seria o herdeiro direto, mas não quis se afastar do Brasil, né? Enviou sua filha para assumir o trono. Porém, o irmão mais novo dele, Dom Miguel, queria passar a perna no Dom Pedro, né? E na sobrinha. E aí ele fica aqui e lá, preocupado, né? E isso também desagrada bastante aos brasileiros e aos políticos brasileiros, tá bom? Além disso, aí a gente tem aqueles os fatos, né, ali do 1822, né? O assassinato do jornalista Líbero Badaró, a Noite das Garrafadas, que foi quando ele retorna daquela viagem, né, que ele havia feito pelo interior, e ao chegar no Rio de Janeiro, aquela briga generalizada, né, mais de 3.000 feridos, né? A troca que ele fez, né, várias trocas de ministérios, tentando agradar a um e a outro, né? A pressão popular, né, as reclamações, né, e até que no dia 7 de abril de 1831 ele abdica do trono brasileiro em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que tinha 5 anos de idade, né? E o Dom Pedro retorna para Portugal para assumir o trono como rei de Portugal, deixando aqui o seu filho. Como ele tinha apenas 5 anos, óbvio, não podia assumir como imperador, então nós temos o chamado período regencial, que é o assunto do capítulo 10. Né? O período regencial ele era um período de transição, né? Já se sabia que ele iria durar 13 anos naquele momento. Dom Pedro tinha 5, com 13, 18. Com 18 anos ele podia assumir o trono. Então era o período esperado. Tá? Nós dividimos ele em 4 períodos. A regência trina provisória, que foi escolhida, né, logo de imediato após a abdicação. A regência trina permanente,
Depois nós houve uma mudança, né, constitucional, transformou de regência trina para regência una, e aí nós tivemos duas regências unas, né, do padre Diogo Antônio Feijó e do Araújo Lima, tá certo? Esse período ele é muito conturbado, né, disputas políticas e muitas revoltas populares, tá? Entre os grupos políticos, nós destacamos três, né? O grupo dos restauradores, o grupo dos moderados e o grupo dos exaltados, tá certo? Os restauradores, eles acreditavam, né, que o Dom Pedro I podia voltar ao trono brasileiro, que ele voltaria a ser imperador do Brasil, tá certo? Eram contra as reformas sociais, né, eram políticos bem tradicionais mesmo. Os moderados, né, eles defendiam os privilégios, né, dos proprietários rurais e aceitavam, né, a monarquia constitucional. Então aqui eles imaginavam cumprir o período regencial e esperavam Dom Pedro II assumir o trono, né? Os exaltados, mais radicais, né, já queriam aproveitar o período, o momento aí, de já promover mudanças profundas, né? Principal delas, proclamar a república, né? Então, que a gente abandonasse o modelo monárquico e adotássemos o modelo republicano, que já era adotado aí na maioria dos países aqui da América, tá? O Brasil, nesse momento aí, era a única exceção, o único país que ainda era monarquia, tá bom? Bom, vamos lá, né? A primeira regência trina, né? A regência trina permanente, né? Depois de alguns meses, escolheram os três regentes, né? Nessa regência trina, quem se destaca era o padre Diogo Antônio Feijó, que era o ministro da Justiça da época, né? E até por conta dos conflitos, das revoltas que aconteciam, né? Que começavam a acontecer no país, ele tem a ideia, né? De autoria dele, a criação da Guarda Nacional, que foi o primeiro projeto, né, de exército brasileiro, né, que nós tivemos. A criação da patente de coronel, e como nós vimos também, a patente podia ser comprada, né, ou as pessoas eram escolhidas, eram votadas, né, sabendo que para votar só votava quem era rico, porque nós vimos agora há pouco que o voto era censitário e o valor era muito alto, né? Ou comprada. Então, de todo jeito, só se tornava coronel quem também já era rico, que mostra mais uma vez essa questão bem elitista, né? Da política brasileira, tá certo? Em 1834, o ato adicional, que foi uma alteração na regência, na Constituição, desculpa, uma alteração na Constituição. E as principais, né, mudanças que eles fizeram foi dar maior autonomia para as províncias, criando as assembleias legislativas provinciais. Então, cada província do Brasil teria uma assembleia provincial, né? E a transformação de regência trina para regência una. Então, uma só pessoa passaria a governar. E o primeiro regente uno escolhido foi justamente o ministro da Justiça, o padre Diogo Antônio Feijó, né? Ele representava mais o grupo dos moderados, tá certo? Durante a sua regência, eclodiram mais 3 revoltas, né? A cabanagem, a farroupilha e a revolta dos malês. A cabanagem e a farroupilha, 2 grandes revoltas, né? Então, isso queimou bastante, né? A atuação, né? A questão de poder do regente, né? Que ele esperava-se que ele acabasse com as que já estavam acontecendo e foi surgir mais 3, né? Então ele também começa a ser muito criticado, começa a sofrer oposição, os deputados não liberavam verba para que ele pudesse combater as revoltas, né?
Então, em 1837, ele renuncia ao cargo, né? E aí é escolhido o segundo regente uno, o deputado Araújo Lima, né? Ele já era representante dos regressistas, né? Muito ligado aos cafeicultores, aos produtores rurais, né? Aos comerciantes de escravos, né? Aos donos de escravos. Tá? Ele tenta, durante algum tempo, né? Manter essa união, unir os políticos em torno do governo dele, também não consegue, né? Era muita gente insatisfeita, também não tem muito apoio. Durante esse seu governo, ele faz uma nova alteração na Constituição. Na verdade, aqui seria uma alteração, né, a lei interpretativa do ato adicional. Foi uma alteração no ato adicional, de 1834, aqui, ó, né? E basicamente ele anulou as mudanças que foram feitas aqui. Então acabou com as assembleias provinciais, voltando as decisões todas, né, para o Rio de Janeiro. Centralizou tudo de novo no Rio de Janeiro. Né? E ele também não consegue conter as revoltas. Né? Então continua a cabanagem, continua a farroupilha, né? E aparece Balaiada e Sabinada. Né? A revolta dos malês já tinha acabado, ela não durou nem um ano direito. Né? Então, ao final da regência, a gente percebe aqui, né, as revoltas populares a todo vapor. Né? Então mostra que os regentes não sabiam, não conseguiam governar do jeito que esperavam. Tá certo? Vamos falar das revoltas, né? Que nós comentamos ali. Então, são várias, né? São muitas, tá? E a gente costuma falar das que mais chamaram a atenção. Cabanagem, no Pará, a Balaiada, no Maranhão, né? A Revolta dos Malês e a Sabinada, em Salvador, e a Guerra dos Farrapos. Tá certo? Bom, de maneira geral, né? Elas são revoltas populares, né? Algumas delas por motivos de escravidão, outras por motivo de república. Tá certo? Praticamente todas elas tinham algo a ver com economia, né? Com a crise econômica, né? O alto custo de vida, né? Então elas têm isso. Tá? E a gente percebe que também de norte a sul, né, nós tivemos revoltas que participaram pobres, ricos, classe média, né, agricultores, camponeses. Então gente de todo tipo participou, né, nessas revoltas. Tá certo? Vamos lá ver uma a uma. Primeiro a cabanagem, né, aconteceu no Pará, ou como chamava naquela época, Grão-Pará, durou 5 anos. Né? Uma população muito pobre lá, muito humilde, muito sofrida, né, e reclamava da falta de atenção do governo, né, do Rio de Janeiro. Né. Uma das principais objetivos, né, eles queriam terras para plantar e o fim da escravidão. Queriam também escolher o presidente da província do Pará, que não fosse alguém que viesse lá do Rio de Janeiro, né, caindo de paraquedas. Tá certo? A rebelião contou com muitos populares. Eles chegam a proclamar uma república, né, em 1835, mas os líderes não se entendiam. Né? Eram pessoas simples, humildes, nunca tinham tido poder, nunca tinham sido políticos. Né? Então, depois de algum tempo, as tropas da Guarda Nacional chegam lá e, né, violência pura. Tá? Estima-se que cerca de 40% da população tenha morrido. Em termos de número, aí, nossos livros falam aí em 30 mil mortos numa rebelião. Então foi um negócio assim muito bárbaro. Tá? Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, aconteceu no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, 1835-1845. Durou 10 anos, foi a mais longa dessas aí. Né? O problema principal era o preço do charque, o preço da carne,
produzida lá no Rio Grande do Sul, que sofria com o imposto cobrado pelo Império, e a carne ficava cara, mais cara do que a carne importada do Uruguai e da Argentina. Então, os produtores, né, os estancieiros, como eles eram chamados, reclamaram com o governo, mas os regentes nada fizeram. Então, eles resolvem se separar do Brasil, né? Em 1835, eles proclamam a República Rio-Grandense, né? República do Rio Grande do Sul, tá? No dia 20 de setembro, né? Inclusive foi agora, domingo, né? No dia 20 de setembro, aquelas musiquinhas que eu passei para vocês na aula, né? Então, foi agora, né? Domingo agora, eles comemoraram o dia do gaúcho, né? Ou o dia do início da Revolução Farroupilha. Em 1839, há um avanço, né? Eles também proclamam a república lá em Santa Catarina, chamada de República Juliana, né? E também mais um passo nessa revolta, né? E durante bom tempo esses embates, né, ficaram, vamos dizer assim, ora, né, os farrapos ganhavam algumas batalhas, ora as tropas do Império ganhavam, né? Então isso fez com que se arrastasse, né, por longos 10 anos, e somente já no Segundo Império, né, o Dom Pedro II é que chamou as partes, né, para sentar e fazer um acordo, né, chamado o Tratado de Poncho Verde, ou Paz Honrosa, né? Então, o governo admite algumas coisas, os revoltosos abrem mão de não se separar, né? E eles acabaram selando esse acordo, né? O governo reviu o imposto da carne, os revoltosos foram, os soldados farrapos, né? Entraram para o exército brasileiro, tá? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina desiste de ser república, né? De se separar, volta a ser província, e aí vida que segue, né? Terceira revolta, a revolta dos malês, aconteceu aqui em Salvador, 1835, né? Foi uma revolta de escravos, gente, né? A primeira revolta de escravos que a gente tem notícia. O motivo, óbvio, né? Escravidão e maus tratos, né? E os escravos malês eram escravos islâmicos, tá? E eles não aceitavam muito aquela proibição, né, das outras religiões, eles se sentiam meio ofendidos, vamos dizer assim, tá certo? E, de certa forma, eles planejaram uma fuga coletiva no mesmo dia, todos os escravos de todas as fazendas ali da região, né? Era uma ideia muito, muito interessante, porque toda vez que tinha uma fuga de escravos de uma fazenda, todas as outras, os fazendeiros se ajudavam, mandavam gente. Então fugia 10, eles capturavam os 10, fugia 10, eles capturavam 9, né? Porque era muita gente procurando. Mas do jeito que eles pensaram, se todo mundo fugir ao mesmo tempo, nenhum fazendeiro vai poder ajudar o outro, cada um vai ter que tomar conta do seu. E aí a probabilidade de aumentar esse número de fugitivos, né, era maior. O problema é que o movimento, né, foi dedurado, vamos dizer assim, e a fuga nem chegou a acontecer, né? Muitos desses escravos acabaram sendo devolvidos lá para a África, mandados de volta para a África, né? E os poucos que ficaram, né, foram vendidos para outros escravos, para outros estados, desculpa. Então eles pulverizaram, vamos dizer assim, né, os escravos malês, para que eles juntos não ficassem pensando coisas, né? Sabinada, uma revolta que também aconteceu na Bahia, durou pouquinho tempo, né? Quase 2 anos, tá certo? Eles reclamavam de questão da crise, né? Da alta de preços, etc., mas principalmente porque muitos baianos foram convocados para lutar lá na Guerra dos Farrapos e eles não queriam, né? Então é uma revolta que começa, né, com a ideia de um médico, Francisco Sabino, por isso o nome, Sabinada, né?
E ela uniu basicamente a classe média de Salvador, né? E ela aconteceu ali no centro de Salvador. Eles até queriam proclamar uma república, eles queriam uma república provisória, vamos dizer assim, né? Até o Dom Pedro II ser maior de idade, assumir o trono, aí eles deixariam de ser república para voltar para o império. Uma ideia meio esquisita, né? Meio estranha, né? Mas como eles eram pouco mobilizados, poucos recursos, né? Com a chegada das tropas do governo, né? Não teve muita resistência, né? Se as tropas conseguiram debelar um movimento de 50 mil pessoas lá no Pará, não ia controlar um movimento com 5 mil na Bahia, né? Então o movimento foi bem facinho, né? E os líderes foram expulsos da Bahia. Eles foram mandados para outras províncias, né? Vai morar em outro lugar para não perder as raízes, né? Perder os contatos, né? Por último, a balaiada, né? Aconteceu lá no Nordeste, Maranhão e Piauí, ali na divisa, tá? O motivo, né, era aquela crise econômica, miséria, fome, né, desigualdade social, condições de vida, as péssimas condições de vida, tá? E quem participou dela? Pessoas humildes, simples, né? Alguns ex-escravos, né? Indígenas, artesãos, vaqueiros, agricultores, camponeses, só pessoas simples, tá? Então eles começam ali invadindo as fazendas locais, né? E chegam até a conquistar uma cidade, a cidade de Caxias, mas igualzinho lá na cabanagem, não são organizados, não souberam administrar, né? E, de novo, deram tempo para que as tropas do Império chegassem e acabassem com a brincadeira, né? Nessa daqui, de 25, 30 mil participantes, cerca de 11 mil morreram. Também muita violência, a gente percebe aí, né? 11 mil mortos, né? Bom, o término dessas revoltas, né, fez reacender uma ideia entre os políticos, né, que era justamente de pôr fim ao período regencial. E é aí que surge a ideia, né, de antecipar a maioridade do imperador, do Dom Pedro, né? Então, depois, né, surge um grupo, né, chamado Grupo da Maioridade, lá entre os deputados e senadores, e eles tanto mexem, discursa, convence, né, que acabam conseguindo, né, aprovar, né, a antecipação da maioridade do imperador. E aí o Dom Pedro II, em 1840, com 15 anos de idade, assume o trono brasileiro, iniciando aí, né, o segundo reinado, ou segundo império brasileiro, tá certo? Bom, sobre esse assunto aí, era isso daí que eu queria lembrar a vocês, né? Então vale a pena lembrar aquelas outras dicas que eu já passei, né? Os seus resumos pessoais, tá? Os seus mapas mentais, né? Listas de exercício, façam, né, bastante, tá? Façam exercícios inteligentes, né? Que vocês perguntas que realmente são possíveis de estar numa avaliação, tá certo? Fiquem à vontade, né, para as videoaulas complementares, né? Tem as nossas aulas gravadas, né? É só também retornar lá na sala de aula e ver as aulas anteriores, também ajuda, tá certo? Então, é isso aí. Se prepare direitinho, P1, né? Tá próximo aí. Boa prova para vocês, bom estudo, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado.